Oi, gente, tudo bem? Eu espero que sim. Como vocês viram, hoje o vídeo é como eu estudo a Bíblia. Antes de qualquer coisa, gente, eu quero explicar pra vocês que esse vídeo, ele é um vídeo pra ajudar vocês a terem, assim, um redirecionamento pra como estudar a Bíblia, né? Porque eu sei que tem gente que quer começar a estudar a Bíblia, mas não sabe como, não sabe por qual livro começar, porque normalmente começa por Gênesis, mas não quer ler a Bíblia toda. Como estudar a Bíblia, né? De uma forma mais legal e mais prática. Primeiro fato importante é você saber o que você quer estudar. Por exemplo, se você quer começar estudando a parte do meio da Bíblia, ou se você quer ler a Bíblia toda. Por exemplo, na minha igreja, normalmente, não tô na minha igreja, né? Mas normalmente eles fazem o ano bíblico. O que é ano bíblico? Ano bíblico é você ler um capítulo da Bíblia por dia, até o final do ano você lê a Bíblia inteira, completa, né? Então você começa lá em janeiro, começa a ler Gênesis 1 e chega no final do ano Apocalipse 22, 23, se não me engano. É mais ou menos isso. Não sei se ao certo se dá pra ler a Bíblia toda em um ano ou se requer mais tempo, mas eu acho que é por essa faixa etária aí. Então, assim, eu li a Bíblia há um período de tempo, tá? Eu já li ela, não toda, mas pela metade, assim, e eu sempre tive o sonho de ler ela completa. Então, assim, eu comecei a ler por Gênesis, tá? Eu comecei a ler Gênesis 1, tá? E eu lia um capítulo por dia. Mas, assim, varia muito de você, do seu tempo, né? Se você gosta de ler, se você não gosta de ler, mas mesmo assim quer começar a ler a Bíblia, estudar ela e tal. E eu acho muito legal, gente, fazer anotações sobre o que você entendeu do capítulo. Porque é um estudo, né? Aí, se você não tiver tempo, é outra coisa, né? Mas assim, se você tiver um tempinho ali, tirar, ler a Bíblia e fazer um estudo profundo dela, anotar no caderno que você entendeu sobre o que você leu. Eu fazia isso antigamente, gente, era muito legal. Eu entendia melhor, abria minha mente também e me fazia compreender muitas coisas. Gênesis, ele é um livro da criação, né? Por isso que ele tá no primeiro. Mas lembrando sempre que a Bíblia não está dividida em ordem como ela tem que ser. Porque se fosse em ordem, o primeiro livro seria Jó, se não me engano. Então, assim, ela tá em ordem de tempo, né? Pra, tipo, a criação tem que estar no início, digamos assim, se for pra pensar pela lógica. Mas se for, tipo, a organização normal dela mesmo, Jó teria que ser o primeiro. Então, assim, eu li a Bíblia desde o início, mas eu tenho uma Bíblia separada para ela completa, e eu tenho outra Bíblia que eu leio alguns capítulos por dia, que é o meu devocional que eu faço. André, como fazer devocional? Como estudar para fazer devocional? Normalmente, meu devocional é um capítulo que eu escolho pra estudar sobre o capítulo só, e depois eu escolho outro capítulo. Não precisa necessariamente, por exemplo, Juízes. Não, Josué e Juízes. Um exemplo. Tipo assim, que depois precisa ser um capítulo perto. Pode ser, tipo assim, Josué, Marcos. Entendeu? Pode variar o capítulo que você quer estudar. Por exemplo, eu e minhas amigas, pra gente estudar a Bíblia, a gente escolhia assim, um capítulo, a gente lia todo aquele capítulo. Depois, no nosso grupo, a gente comentava sobre aquele capítulo. E sobre aquele livro que a gente estudou. E depois a gente escolhia outro livro pra gente estudar sobre e comentar. Depois também a gente lia todo ele. O primeiro livro que eu comecei a ler foi Apocalipse e o segundo foi Salmos. Eu tô lendo Salmos. Salmos é 150 capítulos, então é bastante capítulo. E ele é muito, muito, muito bom pra você ler. Ele é salmo, gente, dele e remete a oração, remete a Deus a forças. Eu tenho uma Bíblia aqui, que ela é da geração 48 Tim, porque eu sou da base dos adolescentes. Então, assim, essa Bíblia é decorada, especialmente pra mim, dentro tem o meu nome, tá? Ó, eu só vou tapar, gente, meu nome completo, mas dentro tem o meu nome. Eu ganhei essa Bíblia faz um ano já. E nela eu tenho marcado pra ler Salmos. Então, assim, nela eu só leio Salmos. E daí, o que eu faço pra estudar? De manhã eu acordo, faço meu devocional, eu oro e leio um capítulo de Salmos por dia, tá? Por quê, gente? Porque os Salmos, de manhã quando eu leio, ele me dá sabe, me dá aquilo de, tipo, começar o dia, dar força, sabe? Salmos é muito bom. E Provérbios também. Eles são livros de... Perdão, gente. Eles são livros de reflexão, né? Eles ajudam você a refletir sobre várias coisas. E eles são muito, 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 muito complexos e muito, 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 muito bons. Então, assim, eu super que recomendo, tá? E, durante a tarde, eu tenho outra Bíblia, que é a Bíblia original, no Casa Preta. E ela eu estudo e leio desde o início. Por exemplo, eu comecei por Gênesis e eu estou em Samuel, 2 Samuel. Entendeu? Então, eu começo assim.
Ah, André, atrapalha? Não atrapalha. Nenhum dos aspectos, nenhum dos assuntos atrapalha. Não atrapalha nada. É a mesma coisa, tá? Por exemplo, eu leio de manhã é um assunto, de tarde é outro. Não atrapalha, tipo, não vai me confundir se eu ler dessa forma. Então, eu estudo a Bíblia desta forma, tá? Ah, André, mas aí você vai continuar lendo Salmos e vai, tipo, emendar? Não. Depois de Salmos eu vou ler Provérbios. Tá? Mas eu leio só de manhã pra começar o dia, pra fazer um devocional durante a manhã. Então, durante a manhã é meu devocional e durante a tarde é meu estudo da Bíblia mesmo. Então, é assim que eu estudo ela. Mas se você quiser estudar da minha forma mais prática, aí você lê 2 capítulos por dia da Bíblia completa. E se quiser, você pode escolher um livro também e estudar sobre ele. Eu estudo assim, mais ou menos. Eu acho que essa forma de estudar é bem legal, tá? Mas você não é obrigado a estudar a Bíblia de manhã e de tarde fazer o estudo mais completo dela como eu. Não é obrigada, mas eu, como gosto de ler e gosto da Bíblia, eu faço isso também, leio o livro O Grande Conflito. Eu tenho quase toda a coleção dos livros da linguagem aqui em casa, então eu leio. Tô pretendendo ler mais deles. E o Grande Conflito, gente, eu tô no fim, praticamente. Porque ele tem 42 capítulos e eu tô no capítulo 40. Então, assim, eu li tudo isso daqui já durante todo esse período de tempo. Não foi durante um ano, né? Mas eu li vários livros da linguagem. Eu também li, gente, esse aqui, Em Busca de Esperança, Eventos Finais Completos e li esses 3 completos e mais outro que eu li que eu esqueci o nome, que era sobre a pandemia. Então, assim, eu adoro ler e livro também te ajuda muito a entender a Bíblia. Principalmente O Grande Conflito. Ele é uma mão na roda. Então, se você quer entender sobre várias coisas que aconteceram durante a Bíblia e sobre também a volta de Jesus, entre outras coisas, O Grande Conflito é essencial para essa leitura. Então, assim, é maravilhoso, gente. Se você tiver um livro da linguagem, alguma coisa que possa te ajudar também, leia. Mas isso da Bíblia é dessa forma que eu estudo. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo também. E é isso, galera. Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau!